Lei 14.133. Paramos no capítulo 8, das hipóteses de extinção dos contratos. Artigo 137. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações. Inciso 1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais de especificações de projetos ou de prazos. Inciso 2. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Inciso 3. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Inciso 4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Inciso 5. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. Inciso 6. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Inciso 7. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa ou impossibilidade de liberação dessas áreas. Inciso 8. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Inciso 9. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. Parágrafo 1. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 125 desta lei. Inciso 2. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Inciso 3. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. Inciso 4. Atraso superior a 2 meses contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Inciso 5. Não liberação pela administração nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, à desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. Parágrafo 3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2 deste artigo observarão as seguintes disposições. Inciso 1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Inciso 2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124 desta lei. Parágrafo 4.
Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 desta lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para a apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Artigo 138. A extinção do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Inciso 2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Inciso 3. Determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. Parágrafo 1. A não extinção determinada por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Parágrafo 2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: inciso 1. Devolução da garantia. Inciso 2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção. Inciso 3. Pagamento do custo da desmobilização. Artigo 139. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato. Calma aí rapidinho, gente. Pronto, tinha passado aqui a tela. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Inciso 3. Execução da garantia contratual para: a linha A. Ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. A linha B. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias quando cabível. A linha C. Pagamento das multas devidas à administração pública. A linha D. Exigência da assunção, da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível. Inciso 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. Parágrafo 1. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Capítulo 4. Do recebimento do objeto do contrato. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido, inciso 1, em se tratando de obras e serviços. A linha A. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. A linha B. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Inciso 2. Em se tratando de compras, a linha A. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável, por seu acompanhamento e fiscalização com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. A linha B. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Parágrafo 1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. Parágrafo 2. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. Parágrafo 4. Salvo disposição em contrário, constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para a aferição da boa execução do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, correrão por conta do contratado. Parágrafo 5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. Parágrafo 6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos, emitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. Capítulo 10. Dos pagamentos. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas nas seguintes categorias de contrato. Inciso 1. Fornecimento de bens. Inciso 2. Locações. Inciso 3. Prestação de serviços. Inciso 4. Realização de obras. Parágrafo 1. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente exclusivamente nas seguintes situações. Inciso 1. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Inciso 2. Pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 3. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 4. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Inciso 5. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2. A inobservância motivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Parágrafo 3. O órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, em sessão específica de acesso, a informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.
Artigo 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Artigo 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 1. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implantação de processos de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários na forma de regulamentação específica. Parágrafo 2. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Artigo 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Parágrafo 3. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos conforme disposto no artigo 63 da Lei 4320, de 17 de março de 1964.